Você sabia que alguns dos filmes mais aclamados de todos os tempos são baseados em histórias reais? Isso mesmo. O que torna esses filmes tão fascinantes não é apenas a trama envolvente ou os personagens cativantes, mas o fato de que, por trás deles, há eventos reais que tocaram a vida de muitas pessoas. Hoje, no Mente Curiosa, vamos explorar alguns desses filmes e as histórias reais que os inspiraram. Vamos falar sobre como os cineastas pegaram momentos de vidas reais e os transformaram em grandes sucessos de bilheteria, filmes premiados e até mesmo fenômenos culturais. O Céu Existe. A história de Colton Burpo. Este é um daqueles filmes que vai mexer com a sua visão sobre a vida e a morte. Baseado no livro de Todd Burpo e Len Vincent, o filme O Céu Existe conta a história real de Colton Burpo, um menino que, após uma cirurgia de emergência, afirmou ter visitado o céu durante o processo de quase morte. A história de Colton gerou um enorme debate sobre a vida após a morte. Durante sua recuperação, ele começou a relatar detalhes precisos sobre pessoas e lugares que nunca havia visto antes, o que deixou sua família e os médicos perplexos. O filme, estrelado por Greg Kinnear, traz à tona questões espirituais profundas e levanta perguntas sobre o que acontece depois que partimos deste mundo. 12 anos de escravidão. A história de Solomon Northup. Imagine ser sequestrado, vendido como escravo e passar 12 anos de sua vida, lutando pela sobrevivência em condições desumanas. Essa é a história real de Solomon Northup, um homem negro livre do estado de Nova York, que, em 1841, foi raptado e vendido como escravo no sul dos Estados Unidos. O filme 12 anos de escravidão, dirigido por Steve McQueen, é baseado nas memórias de Northup. Ele foi um dos primeiros a escrever sobre sua experiência, e sua narrativa poderosa trouxe à tona os horrores da escravidão, de uma forma pessoal e emotiva. Aclamado pela crítica, o filme ganhou diversos prêmios, incluindo o Oscar de melhor filme. A Teoria de Tudo. A história de Stephen Hawking. Stephen Hawking foi um dos cientistas mais brilhantes da história, mas sua vida não foi fácil. Diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, aos 21 anos, Hawking desafiou as probabilidades e continuou a fazer contribuições incríveis para a física, até se tornar uma figura de renome mundial. O filme A Teoria de Tudo, estrelado por Eddie Redmayne, não é apenas uma biografia científica, mas também uma história de superação pessoal. Ele retrata a vida de Hawking e sua luta para lidar com a doença, ao mesmo tempo em que desenvolve teorias revolucionárias sobre o universo. Eddie Redmayne, que interpretou o físico, recebeu vários prêmios por sua atuação. O Lobo de Wall Street. A história de Jordan Belfort. Quando se fala em escândalos financeiros, o nome Jordan Belfort sempre aparece. Ele foi o famoso corretor de ações que construiu um império de fraudes financeiras, enriquecendo às custas de pessoas inocentes. Seu estilo de vida extravagante e seu comportamento impulsivo o tornaram uma figura pública controversa. O filme O Lobo de Wall Street, dirigido por Martin Scorsese e estrelado por Leonardo DiCaprio, retrata sua ascensão e queda no mundo financeiro. Ao longo do filme, vemos a ganância e a corrupção que definiram sua vida, mas também como ele conseguiu se reinventar, depois de cumprir pena de prisão. Este filme não apenas fascina, mas também serve como uma reflexão sobre o preço do sucesso e da ganância desenfreada. Até o Último Homem. A história de Desmond Doss. Em um mundo onde a guerra é frequentemente associada à violência e à brutalidade, a história de Desmond Doss se destaca. Doss foi um médico do exército americano durante a Segunda Guerra Mundial que se recusou a carregar armas devido às suas crenças religiosas, mas foi um herói ao salvar 75 homens durante a Batalha de Okinawa. O filme Até o Último Homem, dirigido por Mel Gibson e estrelado por Andrew Garfield, mostra a incrível coragem de Doss. Ele não só resistiu às pressões do exército, como também se tornou uma lenda por salvar tantas vidas, sem nunca disparar um único tiro. Esse é um exemplo de como a determinação e os princípios podem fazer a diferença, mesmo em um campo de batalha. A Lista de Schindler. A história de Oskar Schindler.
Oskar Schindler, um empresário alemão durante a Segunda Guerra Mundial, passou de um homem focado apenas em lucros para um herói humanitário. Inicialmente, ele usava judeus para trabalhar em sua fábrica, mas, ao longo do tempo, se tornou um defensor da vida desses trabalhadores, salvando cerca de 1.200 judeus do Holocausto, empregando-os em sua fábrica, para protegê-los da morte certa. O filme A Lista de Schindler, dirigido por Steven Spielberg e estrelado por Liam Neeson, é uma poderosa representação da coragem humana em tempos de brutalidade indescritível. O filme não só destaca o heroísmo de Schindler, mas também a capacidade de uma pessoa fazer a diferença em um momento de grande adversidade. A obra-prima de Spielberg ganhou 7 Oscars, incluindo o de melhor filme. Superação. O milagre da fé. A história de John Smith. Imagine um momento em que tudo parece perdido, quando a medicina diz que não há mais esperança. E, então, algo extraordinário acontece. Essa é a história real de John Smith, um adolescente de 14 anos que caiu em um lago congelado e ficou submerso por mais de 15 minutos. Quando os paramédicos finalmente o resgataram, ele estava sem sinais vitais. Após várias tentativas fracassadas de reanimação, os médicos declararam que não havia mais nada a ser feito. Foi nesse momento que sua mãe, Joyce Smith, se recusou a aceitar o inevitável. Com uma fé inabalável, ela orou intensamente ao lado de seu filho, e algo impressionante aconteceu: o coração de John voltou a bater. O caso foi considerado um verdadeiro milagre, pois ele não apenas sobreviveu, mas se recuperou completamente, sem sequelas. O filme, estrelado por Kwesi Metz e baseado no livro escrito pela própria Joyce, nos faz refletir sobre o poder da fé, a força do amor de uma mãe e os mistérios que a ciência não consegue explicar. É uma história emocionante que nos lembra de nunca desistir, mesmo quando tudo parece impossível. O jogo da imitação. A história de Alan Turing. Você já ouviu falar de Alan Turing? Esse brilhante matemático britânico foi uma das mentes por trás da quebra do código Enigma durante a Segunda Guerra Mundial, algo que muitos historiadores acreditam ter sido crucial para a vitória dos aliados. Mas a história de Turing vai muito além disso. Ele também foi perseguido e criminalizado por sua orientação sexual, algo que ele sofreu em silêncio por muitos anos. O filme O Jogo da Imitação, estrelado por Benedict Cumberbatch, traz à tona o legado de Turing, revelando sua luta para desvendar os códigos nazistas e sua trágica perseguição pela sociedade. Turing, mesmo enfrentando imensos desafios pessoais e profissionais, foi uma das figuras mais impactantes da história. E o filme nos permite entender a complexidade de sua vida. Invencível. A história de Louis Zamperini. Louis Zamperini foi um atleta olímpico que se tornou um herói de guerra, mas sua maior luta veio depois de ser capturado pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Durante mais de 2 anos em um campo de prisioneiros de guerra, ele foi torturado e desafiado em limites inimagináveis. Invencível, dirigido por Angelina Jolie, é baseado no livro de Laura Ellenbrand e conta a história de Zamperini, mostrando sua incrível resistência e força mental diante de adversidades extremas. O filme não apenas celebra sua resiliência, mas também nos faz refletir sobre os limites da resistência humana. A Espera de um Milagre. A história de John Coffey. A Espera de um Milagre, dirigido por Frank Darabont e baseado no livro de Stephen King, conta a história de John Coffey, um homem condenado à morte por um crime que não cometeu, mas que possui poderes extraordinários de cura. A história acontece no corredor da morte de uma prisão no sul dos Estados Unidos, onde Coffey, interpretado por Michael Clarke Duncan, se torna uma figura de mistério e milagres. Embora o filme tenha elementos sobrenaturais, a história real por trás dele é a reflexão sobre justiça, misericórdia e redenção. John Coffey, com sua incrível bondade e poderes curativos, representa um símbolo de esperança e compaixão, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. A obra toca profundamente sobre a natureza da justiça e sobre o impacto que os eventos inexplicáveis podem ter na vida das pessoas ao seu redor. O Pianista.
A história de Władysław Szpilman. Władysław Szpilman foi um pianista judeu-polonês que sobreviveu ao Holocausto e ao Cerco de Varsóvia durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a ocupação nazista, ele foi forçado a viver em guetos e, eventualmente, se escondeu para escapar dos nazistas. Sua história é contada no filme O Pianista, dirigido por Roman Polanski e estrelado por Adrien Brody. O filme retrata não apenas a luta pela sobrevivência de Szpilman, mas também seu amor pela música e o poder que ela teve para manter sua humanidade em meio a uma guerra devastadora. A atuação de Adrien Brody foi amplamente aclamada, e o filme conquistou diversos prêmios, incluindo a Palma de Ouro no Festival de Cannes. A história de Szpilman é uma lembrança de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a arte e a música podem ser forças de resistência. Agora, você deve estar se perguntando, mas, afinal, qual é a verdadeira revelação que conecta todos esses casos reais? Aqui vai a grande verdade. Muitos desses filmes não são apenas sobre as vidas extraordinárias de pessoas, mas sobre o poder da resiliência humana. Cada uma dessas histórias é uma lição de como, mesmo nas situações mais difíceis, a coragem, a inteligência e a determinação podem mudar o curso de nossas vidas e até impactar o mundo de maneiras que não podemos imaginar. Os filmes baseados em histórias reais não são apenas entretenimento. Eles nos ensinam, nos inspiram e nos lembram de que, por mais que o impossível pareça distante, ele pode ser alcançado. O que você viu aqui, no fundo, é uma coleção de vidas que desafiaram expectativas, que quebraram barreiras e que, de alguma forma, tornaram o mundo um lugar diferente. E aí, o que você acha? Quais dessas histórias te tocaram mais? Deixe nos comentários o que você pensa sobre as lições que esses filmes e essas histórias nos ensinam. E lembre-se, por trás de cada filme de sucesso, há uma história verdadeira, repleta de desafios, superações e, claro, lições para todos nós. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo do Mente Curiosa.